Eu sou o Caio Gaeta, trabalho no Senac e eu coordeno a parte de tecnologias aplicadas à educação no Senac São Paulo. Isso envolve toda a rede do Senac, então projetos, especialmente a frente de inteligência artificial, está comigo atualmente. Então todo projeto que envolve inteligência artificial, ele passa por um grupo que a gente tem lá que analisa essas iniciativas para colocar em prática no Senac como um todo. E eu agradeço muito a oportunidade, gostei muito da fala dos colegas, obrigado, Juliano, pelo convite. E eu sei que está todo mundo ouvindo falar de inteligência artificial o tempo inteiro, então eu vou tentar também não ser muito redundante nesse assunto, né? A gente tentou selecionar uma abordagem que fosse... Aí, bom, vocês vão ver que uma das minhas funções aqui é tentar colocar um pouco do pé no chão, porque esse assunto sempre vem como uma mística de que a inteligência artificial vai resolver tudo, e não é o nosso foco. A gente tenta trabalhar sempre com a ideia de como que a gente pode se apropriar dessa tecnologia, mesmo com suas limitações, para pensar como pode melhorar algumas iniciativas que a gente tem, né? Para isso, a gente vai falar um pouco do contexto da IA, como ela está influenciando o turismo e colocar um pouco mão na massa, mostrando um exemplo do uso dessa tecnologia e de tecnologias emergentes nesse contexto do turismo. Bom, para começar, pessoal, o que é inteligência artificial e, mais importante ainda, o que a gente precisa saber sobre isso, né? A inteligência artificial ela não é uma novidade, eu acho que isso é um ponto fundamental de todo mundo aqui estar alinhado, ela existe há pelo menos 70 anos enquanto área de estudo, mas recentemente a gente começou a ouvir falar mais dela, e vocês vão entender por quê, né? Ela já está presente na nossa vida em vários aplicativos. Alguém tem ideia, sabe dizer em que aplicativos que a IA está presente atualmente no dia a dia? Vocês certamente já usam. WhatsApp. Isso, Instagram. Então, esses são os exemplos que a gente tem da IA da nova geração sendo aplicada. Ela foi recentemente colocada no WhatsApp, no Instagram, coisa do tipo. Também está em aplicativos que vocês talvez não tenham ideia, né? Por exemplo, o Waze, ele utiliza a IA para calcular a rota de onde a gente está indo. Ou streaming, por exemplo, quando o Netflix te indica um filme porque ele sabe que você gosta daquele gênero, é um cálculo de inteligência artificial que está sendo feito, né? Redes sociais, como um todo, comunicação, como WhatsApp, pesquisa, Google, isso tudo já utilizava a IA. Mas até então a IA, para você programar uma IA, era preciso ser especialista no assunto. Então, se você desenvolve, você consegue falar a língua da IA com programação, né? Atualmente, o que mudou é que a gente tem uma nova era da IA, que a gente chama de IA generativa, por conversação natural, linguagem natural, que os assistentes conversacionais, como o ChatGPT, você pode conversar com eles como falando em português, faz uma pergunta em português, ele te responde em português. Isso é muito mais fácil, né? Porque a gente não precisa atualmente saber programar para isso. É só a gente começar a utilizar e pronto, né? E aí a gente tem vários desse gênero atualmente, né? O Claude, Perplexity, o ChatGPT, o DeepSeek, recentemente, né? E a gente no Senac a gente trabalha com a seguinte linha, que assim, o conhecimento da IA, ele tem uma parte que é para especialista. Isso eu não vou abordar aqui hoje, que é quem quer desenvolver IA vai ter que continuar aprendendo a programação, vai ter que continuar aprendendo coisas muito avançadas do nível técnico, né? Mas tem a IA aplicada a profissionais de diferentes áreas. Ela deixou de ser um assunto que só quem é da área de TI entende. Ela é necessária para pessoas de qualquer área. Então, se você hoje trabalha com turismo, por exemplo, a IA aplicada ao turismo, ela é muito mais bem feita por alguém que vem da área do turismo. Se você é um profissional do turismo, é a melhor pessoa para saber onde que ela pode ou não ser aplicada, né? E tem um nível básico que a gente entende que todas as pessoas têm que saber. Então, todo mundo aqui dessa sala, independente da área que você trabalhe, a gente indica que o básico é importante saber, porque o mundo está sendo permeado por essas tecnologias e se a gente não está minimamente preparado, é mais fácil da gente cair em golpes que estão tendo agora com o avanço da IA, em fake news e coisas do tipo. Então, o mínimo preparo para a gente conseguir transitar nesse ambiente é necessário. Para isso, a gente tem um guia básico de IA. Quem quiser acessar, está disponível aqui. É um guia que o Senac começou a disponibilizar essa semana para todos os estudantes de qualquer curso, porque ele vai nessa linha. A gente entende que não importa a área que você está,
é importante saber pelo menos o básico sobre o assunto, né? Então, tudo isso que eu estou falando aqui agora vai ser um pouco mais elaborado nesse material aqui. Ele tem orientações de uso e coisas do tipo. Então, alguns conceitos, vou ser bem breve aqui, pessoal, mas só para a gente ir para a parte de turismo, eu acho que é bacana a gente só saber no âmbito do que eu falei de limitação da IA, né? Como que ela funciona. Tem um conceito que é muito importante, sempre que eu estou tratando esse assunto, eu acho que é legal falar, que é alucinação. Essa palavra parece meio pejorativa, né? Parece que eu estou falando algo, uma brincadeira, mas é um termo técnico, que ele se refere para quando a IA dá uma resposta para você, talvez alguém já tenha tido essa experiência, que ela escreve ou responde, né, como se estivesse falando uma coisa com muita segurança. Só que essa coisa não coincide com a realidade. Ou seja, não é um erro da IA. Ela traz uma informação, mas essa informação não é verossímil. E por que isso acontece? Porque ela tem uma base de conhecimento que nem sempre está com muitas informações o suficiente para gerar uma resposta consistente. Então, por exemplo, um cidadão foi lá e pediu, no começo da IA generativa de imagem, falou assim: quero que você me gere uma imagem de um salmão descendo o rio. Aí, esse foi o resultado entregue pelo Dolly, que é o modelo de imagem de 2, 3 anos atrás. Essa versão está errado? Não está errado, mas o que acontece é que a informação que tinha era essa. Depois que ele colhe informações que as pessoas estão interagindo, ele trouxe um salmão correto. E hoje em dia, se você perguntar, ela sabe o que é um salmão de verdade, né? Ou melhor, isso também é, né? Mas ela entende o que você está querendo dizer. Outro exemplo, pedi para ela fazer um banner de Olímpia. Tem alguma coisa estranha nessa imagem, né? Porque tem elementos que dá para ver que ela pegou de referência, o folclore, mas a igreja não é propriamente a igreja matriz. Então isso também dá um pouco esse estranhamento, que se ela tivesse mais informações, talvez você pedir algum outro ponto turístico que ela tenha mais fonte de conhecimento, talvez a imagem seja melhor. Mas pode acontecer coisas horríveis, do ponto de vista de texto. Por exemplo, um juiz foi utilizar para buscar jurisprudência, e aí ela trouxe uma informação de uma jurisprudência que não existia. E ele usa isso num caso, achando que era verdade, e não é verdade. E aí, por exemplo, outra coisa quase tão grave quanto que aconteceu comigo, eu perguntei se Olímpia funciona Uber. Ela falou que sim, funciona, tal, normalmente. E aí que está, funciona teoricamente, mas talvez ela não tenha a informação necessária do GPCAR e do DECAR. É isso? E outros. Iniciativas que rolam melhor aqui dentro, né? Então, para isso, a gente sempre tem que trabalhar com a gente fala muito sobre ética e responsabilidade, né, que é importante nesse âmbito. Como ela está sempre aprendendo, para isso ela pega informações que a gente coloca lá dentro. Então, já aconteceu o caso, por exemplo, a Samsung estava utilizando para cadastrar novos projetos, e aí usa a IA para cadastrar projetos, explicar, ajudar a IA a resolver certas coisas. Depois vai alguém de outra empresa e fala assim: escuta, quais são os projetos novos da Samsung? Aí ele vai lá e entrega uma lista que supostamente era confidencial. Por que isso acontece? Porque a pessoa está usando um software de forma não segura. Hoje em dia existem softwares seguros que tratam bem a informação. Então, isso tudo a gente tem que saber, né, trabalhar com responsabilidade. Até responsabilidade sobre a autoria do que a gente gera, né? É um assunto também muito importante. Vocês devem ter visto essa moda aí que rolou poucas semanas atrás, né? De aplicação de estilo com geração de imagem. Quando você divulga uma imagem, se ela infringe direitos autorais, a responsabilidade não é do ChatGPT, é tua, é de quem está divulgando. Então, a gente tem que assumir a responsabilidade sobre a autoria daquilo que a gente está divulgando, né? Então, essa polêmica, por exemplo, sobre IA e direitos autorais, é muito importante a gente estar... Claro que uma coisa é a gente usar para uma brincadeira, fazer um post no Instagram, mas para uma empresa se posicionar, isso é muito importante, né, ter em vista. E aí, só para concluir, pessoal, essa parte de falando um pouco mais sobre IA, a gente está no momento que esse aqui é a curva do hype da IA, que a gente costuma chamar. Dentro da IA, existem várias tecnologias que são relacionadas ao tema. Por exemplo, IA generativa é só uma delas. E esse hype ele trata do seguinte, ele fala que toda tecnologia ela tem um pico de expectativa, a gente começa a discutir, isso começa a crescer, depois ela cai num vale, que a Gardner chama de vale de desilusão, um nome meio dramático, né? Mas é bem verdade, a gente se decepciona e percebe que a tecnologia não era
tudo aquilo que a gente imaginou, até ela começar a alcançar um espaço de mais consolidação efetiva, né? Então, até lá, a gente tem muitos pontos da IA para desenvolver ainda, e algumas já estão, por exemplo, visão computacional, que é relacionada a óculos de realidade virtual também, coisa do tipo, ela passou já por uma desilusão, né? Recente até, mas agora está se estabelecendo o que realmente é pertinente disso, né? Então, a gente tem muita área de formação para fazer, até dentro das que o Juliano compartilhou, né, para trabalhar aí, para aprender um pouco mais sobre IA aplicada a diversas áreas. Oi? O Vale é um ponto cego. Exato. A gente e é isso, causa muita desilusão do metaverso, isso foi muito claro, né? Todo mundo, o metaverso, vamos com tudo, metaverso. Aí depois, de repente, meu, o metaverso deu errado, pula fora, tal, tal, tal. E não é bem assim, né? Tem muita coisa que é pertinente, a gente vai vendo com o tempo. Beleza. Então, dado que a inteligência artificial, nós já tivemos esse panorama geral. E que o Caio, diante de tudo que o Caio trouxe para nós, né, nessa palestra, a pergunta que fica é: e no turismo, né? Como que a inteligência artificial está influenciando? E está no presente mesmo, né? Porque a partir de tudo isso que o Caio nos falou, não dá mais para pensar que IA é uma coisa do futuro, né? Uma coisa que já está acontecendo. Enquanto nós estamos aqui nessa palestra, se eu trouxer para vocês, alguma pessoa em algum lugar do mundo já está fazendo um ciclo de viagem inteiramente através de inteligência artificial. Desde o planejamento até o retorno ao seu ponto de origem. Como que isso se dá, né? Essa pessoa abre um aplicativo, abre um assistente, um chat GPT da vida, faz a sua pesquisa sobre o destino, começa a entender como que esse destino está posicionado, coisas que são entregues para ela de acordo com o perfil dela. Então, se você... uma questão mais virtual e mais personalizada, né? Essa interação com esses assistentes. E um segundo ponto, né? Esses assistentes, eles conseguem te auxiliar a encontrar o melhor custo-benefício. Então, peço lá na plataforma, preciso de um voo, preciso de um hotel, vou passar 5 dias na cidade de Olímpia. Me indica um roteiro, me indica os melhores hotéis, me indica... Enfim, faço essa interação, coloco lá para ele, olha, eu não estou com orçamento muito bom, não. Traz para mim o melhor custo-benefício. Ele traz para mim personalizado, de acordo com o que eu quero... com as minhas melhores escolhas, né? Ele tem um conjunto de dados que ele consegue trabalhar e me entregar aquilo de maneira melhor, muitas vezes até mesmo do que eu ainda não sei, né? Ele sabe. Depois disso, né, em alguns lugares a gente vai além, né? Quando a gente fala de agente mesmo, não só sobre assistente, esses agentes já são integrados com outros sistemas. E essa integração com outros sistemas já permite com que, por exemplo, quem viaja de avião já sabe que hoje o voucher do avião ele já vem no seu celular. Você chega, nem precisa fazer o check-in no balcão físico, coloca o seu celular ali na catraca e entra no terminal, né, para pegar o seu voo. Também está acontecendo com hotéis, para evitar filas de check-in, para evitar até mesmo filas de check-out com pagamento no final. Tem, inclusive, alguns parceiros de vocês aqui da cidade de Olímpia que a gente já pesquisou e que, inclusive, estão fazendo através das pulseiras inteligentes. Então, ali com a pulseira inteligente, eu tenho noção dessa pessoa, eu sei quais são os gostos dela através dos dados que são obtidos. Então, eu consigo oferecer para ela uma questão de um vinho que seja de acordo com o perfil dela. Falo para ela sobre o horário da recreação, alguma outra coisa. E, no final, se ela não desejar pegar a fila do check-out, ela passa ali junto do seu próprio Google Wallet ou uma outra ferramenta de transação, né, financeira. E faz esse pagamento. Aqui nós colocamos a interação com tecnologia imersiva nesse ponto da viagem, mas tanto durante como no pré também pode acontecer. Um exemplo muito claro, não sei se alguém aqui da plateia esteve na ABAV em Brasília no ano passado, mas a cidade de São Sebastião, a ABAV é a Associação Brasileira das Agências de Viagem, caso alguém não saiba também. Então eles promovem eventos tanto aqui em São Paulo como também ao redor do Brasil. A cidade de São Sebastião, aqui do estado de São Paulo, estava se promovendo através dessa ferramenta aqui, do óculos de realidade virtual, onde a experiência era, a partir do momento que eu colocava esse óculos, eu era transportado para o interior de uma embarcação, e no interior dessa embarcação eu tinha a experiência de realizar avistamento de baleias. Então, imagina o quanto não despertou de vontade nas pessoas de conhecerem esse destino.
ao passar por essa experiência, de viver realmente aquilo, né? Então eu tenho um deguste antes através dessa realidade virtual e depois disso eu faço a minha escolha, eu vou até esse local e a gente pretende fazer alguma coisa nesse sentido aí também, né, Caio? Bom, aqui a gente já falou sobre esse checkout também automatizado e tudo isso em tempo real com feedback, com análise. A gente muitas vezes tenta fazer esse percurso que o nosso cliente faz, tenta acompanhar esse nosso cliente, como ele está se posicionando nas redes sociais, se ele está fazendo uma avaliação em alguma plataforma, né? Mas alguém se enxerga fazendo isso? Tentando rastrear qual que é o nível de satisfação do cliente de vocês? Então, com a inteligência artificial, eu consigo ter um panorama geral disso, uma avaliação em tempo real e que eu consigo prover para esse usuário, para esse turista, para esse cliente, uma experiência mais personalizada. E ainda falando sobre a experiência do turista, aqui nós trouxemos algumas das ferramentas, né, que transformam a inteligência artificial, né, em usabilidade para esse turista. Então, ali a gente pode falar entre chatbot, assistente de reserva e viagem, o agente de reserva e viagem, e tudo isso vai gerar uma personalização e uma hiperpersonalização do cliente. E o que eu quero dizer com hiperpersonalização do cliente? Muitas vezes a gente entende o mercado nichado, né? Então, eu consigo entender que eu tenho turista de lazer e consigo entender que eu tenho turista de negócio. Se eu for segmentar mais ainda esse nicho, eu entendo que eu tenho um turista de lazer que pode gostar de aventura e tenho um turista de lazer que pode gostar de atrações termais. Se eu for segmentar mais ainda, ele é de lazer, ele gosta de parques termais, mas ele também pode ser um turista mais econômico, como também um turista que gosta de opções mais luxuosas. Então eu vou desenhando até chegar no próprio indivíduo, sabendo as características dele, sabendo apresentar não só a questão de marketing, né, para gerar maior conversão de vendas dentro da minha empresa, mas também de melhorar a experiência dele durante a estadia, seja no meu hotel, seja no meu restaurante, seja dentro do parque. A gente pode falar do reconhecimento facial também, que está aí há algum tempo, tem hotéis já implantando até como sistema de acesso aos quartos, né, acesso às unidades habitacionais. E nessa mesma linha de reconhecimento facial, que é um reconhecimento de imagem, nós conseguimos falar de um problema sendo resolvido. Quem aqui já passou ou conhece alguém que já passou pela frustração de ter a bagagem extraviada? Tem alguém que já teve esse problema? Pois é, então agora algumas companhias aéreas, pensando na experiência dos seus viajantes, pedem no momento de te dar o cartão de embarque que você associe com uma fotografia da sua bagagem. Nenhuma bagagem é 100% igual. Uma tem um amassado aqui, a outra tem um arranhão ali, e através desses padrões de análise de imagem da inteligência artificial, eu consigo rastrear com muito mais rapidez essa bagagem extraviada e não demoro mais semanas, talvez, que já chegou casos a acontecer dessa forma, ou bagagens que nunca mais foram encontradas. Então, como no sistema do aeroporto, toda essa parte das esteiras, eu tenho muitas câmeras, com a fotografia da sua bagagem eu consigo identificar onde essa bagagem foi parar erroneamente e retornar ela para o cliente, né? Tradução instantânea. Quantas pessoas já não deixaram de viajar para algum lugar no exterior por medo de não saber falar a língua, porque era muito complicado, não tenho dinheiro para ter um tradutor junto comigo, me acompanhando nessa viagem. E hoje eu tenho diversos aplicativos que fazem essa tradução simultânea, né? Seja a tecnologia já adotada aos próprios fones de ouvido ou em aplicativos de celular. Ainda a gente pode falar da integração com outras tecnologias, que vão desde realidade virtual, realidade aumentada, robótica com robôs concierges fazendo reconhecimento de voz, enfim. Tem bastante coisa que impacta, né, essa experiência do turista hoje em dia. E não só impacta do ponto de vista do turista enquanto uma melhor experiência no destino, mas também otimiza os recursos e a gestão dos negócios relacionados ao turismo. Então, ali a gente coloca os mesmos no início, né? Chatbot, assistente de reserva, personalização e hiperpersonalização. Por quê? Porque do ponto de vista do negócio turístico, eu estou tendo um atendimento 24 horas de maneira personalizada e a minha equipe eu coloco para fazer tarefas muito mais técnicas, muito mais complexas. E as operacionais básicas eu deixo para esses nossos amiguinhos aqui, artificiais, né, realizarem. Bom, uma coisa que muita gente já utiliza, muitos empreendimentos, seja através de agências online ou
até mesmo sites, né? É a questão da segurança nas transações financeiras. Hoje, com inteligência artificial, eu tenho muito mais segurança nessas transações financeiras, conseguindo identificar fraudes, conseguindo prever questões que podem gerar algum prejuízo para essas empresas. E além disso, né, falando também na questão de receita, uma prática que é muito comum por companhia aérea e hotéis do exterior, mas que vem ganhando sucesso aqui no Brasil, são as chamadas tarifas flutuantes, tarifas dinâmicas. O valor de um apartamento, ele vai ter o mesmo valor na alta e na baixa temporada? Com um monte de procura, com menos oferta? Não, ele tem que oscilar de acordo com essa procura, porque assim eu tenho um gerenciamento melhor de receita e uma potencialização do meu lucro. Né? Então, o que a inteligência artificial faz? Aquilo que antes a gente fazia na mão, aquele benchmarking que eu checo quantos meus concorrentes estão cobrando, analiso a questão da sazonalidade, do fluxo, o quanto as pessoas estão procurando e coloco lá automaticamente numa dessas plataformas chamadas OTAs, né? Online Travel Agents, como Booking, Expedia, Omnibiz, enfim, várias outras plataformas também que existem, e eu coloco o valor variando automaticamente através desses robozinhos que estão fazendo a análise em tempo real. E, falando de Olímpia, que é um destino onde nós temos parques, né? Parques de extrema qualidade, Disney e outros parques ao redor do mundo já fazem em tempo real monitoria de fluxo e fila. Quem gosta de ficar na fila? Ninguém gosta de ficar na fila de uma atração. Então, com o monitoramento em tempo real, eu consigo direcionar essa pessoa para ter uma experiência mais fluida. Olha, essa atração está demorando 40 minutos. Por que você não vai para outra atração agora e depois retorna para essa em um momento que eu te avisar? Ou algo do gênero. Né? Fica muito mais fluida essa experiência do cliente. E como nós aqui estamos a convite da Prefeitura de Olímpia, a gente traz também que tem muita cidade fazendo uso de inteligência artificial para melhorar a experiência, não só do turista, mas também do morador. Porque a partir do momento que eu entendo o fluxo dessas pessoas, eu consigo fazer um melhor direcionamento. O turismo tem que ser bom para todos, né? Pro turista e pro morador da cidade. O turismo ele não pode impactar de forma negativa a experiência que o morador tem de viver a sua cidade, de ir ao trabalho ou de utilizar outros tipos de serviço. Então, aqui nós trouxemos algumas reportagens, mas Madrid, Paris, algumas outras cidades europeias, elas já fazem esse estudo e monitoria de fluxo turístico para planejar esse deslocamento no destino, onde eu preciso realizar, de fato, a construção de uma nova avenida, ou aonde eu posso construir um novo acesso para destravar o trânsito de determinada região. Não sei se já acontece aqui em época de muita lotação. E, além disso, a gente pode falar também em questão de dados preditivos para lidar com crise e sazonalidade. Como assim? Determinada época do ano, a Olímpia não recebe tantos turistas. O que é possível a partir disso? O que as pessoas estão procurando nessa época do ano que eu posso trazer para a Olímpia de uma maneira inovadora, né, para desenvolver e sanar esse problema e continuar tendo uma ocupação média legal? E a mesma coisa, como a gente disse, no caso de São Sebastião, essa interação e inovação na divulgação dos destinos turísticos, né? Como que eu posso inovar? Como que eu posso divulgar esses destinos turísticos de maneira a fazer uma imersão dessas pessoas para que elas sintam vontade de conhecer o meu destino? Acho que aqui agora a gente entra de novo nessa parte do Caio e também num teste aí que a gente pretende realizar com vocês, tá? Isso. A gente vai fazer uma rápida demonstração, pessoal. A gente sabe que já estamos no tempo aí da palestra. A gente chama um voluntário? Mas sim, seria bom ter um voluntário. Tem algum voluntário aí? A Camila não vai machucar. Usou a realidade virtual hoje. Tem lá no fundo, ó. Opa, beleza, chega aí. Aí é o seguinte, a gente... Chega aí, Charles. Senta aqui, rapidão. Vamos fazer um exercício aqui de como que, hoje em dia, na experiência de uma pessoa que está planejando uma viagem, essas novas tecnologias podem ser convergentes para a gente experienciar um planejamento de um jeito que não era feito até pouco tempo atrás, né? Muito no sentido do que o Murilo apresentou, né? E isso requer uma ação por parte do destino também, né, da cidade que está se propondo, apesar da gente partir aqui de uma ferramenta conhecida de todo mundo, né? Para isso a gente vai utilizar o... Opa, vamos... Eu coloquei ali, ó. Colocar aqui, né?
Mas tudo bem se usar dali? Acho que sim, né? Sim. Beleza, então. Aqui a gente está no chat GPT. Beleza, enquanto... Eu vou configurando aqui enquanto você começa Beleza, então. Bom, então, igual nós dissemos, né, naquele ciclo da inteligência artificial, vamos pensar que eu estou interessado em ir para algum destino aí do mundo, né? Então, eu quero saber mais. Bom, primeiro um prompt bem inicial aqui, sem ser muito rebuscado, né? Pensando que eu tenho 5 dias, estou querendo ver sobre o sul da Espanha e pedir para a ferramenta me trazer um roteiro de viagem passando pelos melhores locais ali, né? Então, primeiro ele divide para mim entre as cidades ali do sul da Espanha, né, trazendo Sevilha, com chegada e exploração do centro histórico, Alcazar, Catedral, depois Córdoba, depois Granada. Bom, gostei de Granada. Vamos pedir então para ele trazer mais informações aqui, né? E de uma maneira mais organizada agora. Então, no segundo momento, eu peço para ele elencar em uma planilha para mim os principais pontos turísticos de uma das cidades que ele trouxe como alternativa, também trazendo a questão de um tempo necessário de visitação para que eu possa aproveitar esses pontos turísticos. Então, aqui ele trouxe para mim alguns. E aí, vamos supor que eu gostei de Alhambra, né, que está ali no primeiro ponto. Vamos pedir para ele fazer um detalhamento de Alhambra. Bom, e aí eu tenho uma informação já bem mais específica, né? Que eu saí de um pedido geral de sul da Espanha. Ele me passou algumas cidades e algumas alternativas. E agora, depois dos tempos, né? Vi ali que de 3 a 4 horas. Por que será que tanto tempo assim em Alhambra, né? Será que tem tanta coisa assim para ver? Então, detalhe para mim. Então, Alhambra é um tesouro andaluz. O que é? O que visitar dentro? O tempo recomendado? O que tem ali? E aí vamos supor que... E dica, tá, gente? Qual é o site que eu compro? Como que eu faço? O horário recomendado? Outras informações, entrada principal, guia de guia, e ainda me dá extra, né? Bom, agora vamos imaginar que, integrado a isso, eu tenho um vídeo de realidade virtual, de imersão desse destino Alhambra, para checar. E é isso que o nosso colega... Luiz Miguel? E é isso que o Luiz Miguel agora vai experimentar e a gente vai ver refletido aqui na tela. Um vídeo 360.
E aí um ponto legal que eu e o Caio nós estávamos conversando, né, é que o quanto seria de potencial trazer e utilizar esse tipo de tecnologia para promover o Destino Olímpia, né? O quanto outras pessoas que às vezes não tiveram a oportunidade ainda de conhecer esse destino, o quanto elas se interessariam em conhecê-lo, a partir de ter uma vivência, seja dentro do Museu do Folclore, seja em um dos parques aquáticos, seja em um dos hotéis, né? Muitos hotéis abriram aí as portas para Google fazer e tirar imagens do hotel para que o turista saiba como é dentro, mas imagina ele experienciando assim, né? Uma experiência em 3D, em 360, desculpa. E aí isso é legal que isso requer, assim, quando a gente tem muito claro que não é a mesma experiência de estar lá dentro, né? Tem limitações, só que se a gente tem um vídeo bem feito, um aplicativo bem feito, dá para a gente experienciar como se estivesse lá, né? E a gente ficou imaginando isso em Olímpia, por exemplo, né? Com pessoas de qualquer lugar do mundo poder ter uma experiência daqui de dentro, conhecendo, né? Antes de vir para cá. E fora que como não tem muito conteúdo disso atualmente também, é uma tecnologia que está se tornando mais acessível agora. Quando a gente tem disponível, é mais fácil da gente utilizar, entendeu? Não tem, vamos dizer que está no Oceano Azul, como trouxe o nosso colega, né? Que é assim, é uma área que está crescendo agora, está se tornando mais acessível de você produzir um vídeo 360, de produzir uma interação desse tipo, né? Então, é relativamente ok de gravar o seu ambiente, o seu hotel, né? Pensar numa experiência local, no seu comércio, fazer alguma coisa desse tipo, né? A gente tem feito, no próprio Senac tem algumas experiências legais desse tipo. A gente fez do hotel de Campos do Jordão, recriando o espaço da arte da pizza de lá. O aluno consegue montar a pizza tal como é no hotel, né? E, enfim, esse é um bom uso convergente das tecnologias de IA e realidade virtual. Gostei. Ficou com vontade de conhecer? Sim. Obrigado, viu, Miguel? Uma salva de palmas para ele. Pessoal, mas voltando aqui, eu acho que um ponto muito legal que a gente falou bastante sobre essa questão da inteligência artificial, mas no final de tudo, conversando, a gente falou, não, mas é necessário a gente fazer uma reflexão. Principalmente porque a gente está falando do turismo, né? E para fazer essa reflexão, eu vou trazer para vocês a definição do turismo, uma das definições pela Organização Mundial do Turismo, antiga OMT, hoje o UN Tourism, é um braço da ONU, que vai falar que o turismo ele vai ser esse fenômeno de aspecto social, cultural e econômico, diretamente relacionado com o deslocamento de pessoas de maneira voluntária para lugares fora do seu ambiente pessoal, seja uma localidade próxima ou até mesmo outro país. Mas por que, Murilo, você está trazendo uma definição de turismo depois de falar de inteligência artificial? A gente não pode esquecer que no turismo o maior capital que a gente tem é o capital humano, né? E a inteligência artificial, assim como a gente já viu em relação à alucinação e tudo mais, ela só vai ter uma eficácia muito grande nos nossos negócios se nós tivermos a inteligência artificial andando do lado da inteligência humana, né? Onde eu destino essa inteligência artificial para fazer essas atividades mais repetitivas e foco para que a minha equipe consiga fazer essa personalização que é mostrada nos dados, que ela consiga ter esse toque humano com o turista que visita o meu estabelecimento. Então é muito necessário, né, fazer essa reflexão de que as duas e a própria atividade turística só vai ter sucesso se nós tivermos essa interação entre elas. Tá? Obrigado para vocês. Quer falar mais alguma coisa, Caio? Não, só agradecer a presença de todo mundo, o convite mais uma vez. Obrigado Muito obrigado. pela oportunidade aí, gente.